A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 13, finalizando esse trimestre, a última lição, onde nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Finalizando aí os capítulos da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ou nota 10, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. É claro também, gente boa, que você pode participar conosco deixando aí o teu comentário, #Glória a Deus. E olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? Pode te ajudar sim. E também temos o Facilita EBD, que é o nosso site. O link está na descrição desse vídeo e de todas as nossas playlists do site também. Se você desejar o esboço da minha aula, o meu material, temos propostas maravilhosas para você se tornar um dos nossos assinantes. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 desse trimestre, onde nós vamos tratar sobre esse tema, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Chegamos aí nos últimos capítulos que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto na primeira carta, tá? Tratando a respeito de assuntos tão importantes para o caminhar da fé daqueles irmãos. É claro que para a gente iniciar bem a nossa aula, nós precisamos ter algumas bases bíblicas. E a primeira base bíblica que eu quero apresentar para vocês hoje em sala de aula é o texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. É importante você observar isso aqui. Apresente também a síntese da tua lição. Você, como servo de Deus, deve apresentar a síntese também. E a nossa leitura bíblica em classe está aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 25. Gente boa, faça essas leituras com os teus alunos compassadamente para poder dinamizar ainda mais a tua aula. Natalino das Neves, o nosso querido pastor, autor da lição, descreve que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o maior exemplo de amor. E os irmãos da igreja de Corinto deveriam aprender com o sacrifício de Cristo nesse exemplo de amor para amar uns aos outros. Um dos principais assuntos da carta à igreja de Corinto, dessa primeira carta, é a cruz de Cristo. Nós percebemos muito bem que do capítulo 1 ao 6, Paulo traz então recomendações, exortações, conselhos, corrige o que está errado dentro daquela comunidade, e do capítulo 7 em diante, Paulo então começa a trazer clareza sobre algumas dúvidas, alguns questionamentos que ele recebeu em carta daqueles irmãos. E hoje nós estamos entendendo, a partir do capítulo 13 aqui, que Paulo ele destaca a respeito da importância do amor, a respeito da importância de tratar o outro bem, ao mesmo tempo traz clareza sobre o uso dos dons espirituais e finaliza o capítulo 15 descrevendo para a gente a importância de entender a respeito da ressurreição, de ter um corpo santificado em Cristo para glorificar a Deus. Hernandes Dias Lopes comenta no seu comentário bíblico que o mundanismo, infelizmente, está entrando na igreja. E ele traz o seguinte alerta, a partir da leitura da igreja de Corinto, descrevendo que surgiram naquela igreja 3 grandes problemas. O primeiro problema foi a respeito da posição da mulher no culto, e Paulo traz uma resposta linda, trazendo o exemplo de Cristo em submissão ao plano de Deus, e assim esse exemplo deveria ser seguido pelas mulheres. O segundo problema que aparece aqui é a orientação sobre a Santa Ceia, e Paulo resgata o sentido da Santa Ceia como festa do amor e não somente um banquete, mas Paulo traz esse sentido em ser em memória de Cristo, apontando para o Calvário.
E o terceiro problema que nós encontramos aqui era a respeito da utilização dos dons espirituais, sobre o mau uso desses dons, e Paulo também traz clareza sobre esses dons espirituais para a edificação da igreja. E diante disso, nós vamos avançar. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as orientações a respeito da ceia do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 11, nós percebemos que Paulo traz orientações assim preciosas sobre a ceia do Senhor para os irmãos da igreja de Corinto. Warren Wiersbe, comentando em seu texto, no comentário bíblico dele, analisando especialmente o capítulo 11, ele destaca o seguinte: que a ceia do Senhor proclama para o cristão algumas grandes verdades, nos faz observar algumas coisas, e ele dramatiza isso em 4 princípios. O primeiro princípio que a Santa Ceia do Senhor resgata é que nós, como cristãos, devemos olhar para trás, entendendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Participando da ceia, devemos olhar para a cruz. Ao mesmo tempo, ele apresenta aqui o segundo princípio, que nós devemos também, ceando ao Senhor, olhar para frente, em direção à vinda de Cristo, a esse retorno que vai acontecer, o arrebatamento da igreja de forma repentina, rápida. E isso é conhecido como rapto dos santos. E ele então orienta que nós devemos olhar para frente, porque quando ceiamos, fazemos isso em memória dele e em uma esperança também escatológica. Em terceiro lugar, ele também levanta que nós devemos olhar para dentro de si mesmo. Devemos olhar para nós, fazer uma análise do nosso coração, do nosso comportamento diante da ceia do Senhor. E ele faz isso com os irmãos da igreja de Corinto. E em quarto lugar, como quarto princípio, nós devemos também olhar ao nosso redor. Isso nos traz a reflexão de amar o próximo a partir do momento em que ceiamos. Fala também de koinonia, comunhão, partir o pão juntos. Esse resgate da ceia é lindo e o pastor Natalino das Neves nos traz essa orientação também. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo repreende as dissensões dos irmãos no momento da celebração da Santa Ceia. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos estavam tendo problemas durante a festa da Santa Ceia. Um pequeno detalhe. Na igreja primitiva, a Santa Ceia ela era celebrada no dia do Senhor. O dia do Senhor, como nós sabemos, pela própria cultura bíblica, era o dia em que Cristo ressuscitou. Isso fala do domingo. Então, nos traz a ideia que a Santa Ceia era celebrada semanalmente. É por isso que nós cristãos, nós celebramos ao Senhor, nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus no domingo, por causa do dia em que Cristo ressuscitou, o primeiro dia da semana. No primeiro século, a igreja de Corinto celebrava a ceia do Senhor, mas antes da ceia do Senhor, eles também celebravam uma festa conhecida como Festa Ágape, a festa do amor. Na festa do amor era comum que todos os que participavam da comunidade da igreja levassem consigo um prato para no momento do partir do pão. Só que o que estava acontecendo? Os mais ricos, eles levavam alimento e não partiam pão com os mais pobres, com os necessitados. E a igreja estava tendo uma dissensão. Por exemplo, aqueles que tinham condições estavam ceando sozinhos. E aqueles que não tinham estavam ficando sem ceiar. Observe 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18 ao 20. Paulo então traz uma orientação e ele corrige isso diante da igreja do Senhor. Porque, infelizmente, estava faltando o amor naquela comunidade. Estava faltando o princípio da misericórdia, o princípio de se colocar no lugar do outro. Como já disse a você, com base em 1 Coríntios capítulo 1, 26, a igreja de Corinto era formada por pessoas pobres, ex-escravos, gentios, também judeus. Os mais ricos ali que tinham condições estavam partindo o pão sozinhos. E aqueles que não tinham, infelizmente, estavam ficando sem nada no momento da celebração da Santa Ceia, que era em memória do Senhor. Carlos Oswaldo Pinto, comentando em seu texto, ele traz algo interessante aqui, que Paulo destaca
a respeito da Santa Ceia. Em primeiro lugar, que a Santa Ceia não poderia ser realizada no ambiente de egoísmo. A Santa Ceia não pode ser celebrada num ambiente assim. Observe o texto bíblico, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Outra coisa que o Carlos levanta também, com base em 1 Coríntios 11, 17 e ao 19, que o egoísmo no ambiente da Santa Ceia traz divisão. É resultado de divisão. E você percebe que essa divisão é uma divisão que estraga o ambiente espiritual. E em terceiro lugar, com base em 1 Coríntios 11, 20 ao 22, Paulo destaca que em um ambiente onde tem egoísmo e segregação, que é a separação dos pobres e dos ricos, dos judeus e dos gentios, dos judeus e dos escravos, era um ambiente de cena patética, que não agradava a Deus. E aquela Santa Ceia não era em memória de Cristo. E em quarto lugar, com base em 1 Coríntios 11, 23 ao 34, a Santa Ceia deve ser realizada em memória de Cristo, pensando no Calvário, resgatando o princípio do amor, tendo comunhão e derrubando essas barreiras. O Carlos Oswaldo ainda destaca para a gente que a ceia do Senhor deve ser realizada como um memorial e não só um bacanal. Observe o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26, em memória de Cristo até que ele venha. E em sexto lugar, a ceia do Senhor deve ser realizada em um ambiente de unidade cristã. 1 Coríntios 11, 33 ao 34. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, porque Paulo estava resgatando o amor em Cristo. Você acha importante ter comunhão no momento da Santa Ceia, ter paz, lembrar de Cristo na hora da Santa Ceia, pensar exatamente no Calvário e na vinda do Senhor e Salvador? Se você concorda com isso, se você acha isso importante, comenta aí também, tá bom? Vamos avançar agora, nota 10, para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um olhar para o passado. Esse é o modelo de Santa Ceia. Nesse segundo subtópico, o pastor Natalino das Neves destaca para a gente o seguinte, que os evangelhos sinóticos destacam para a gente esse momento da Santa Ceia, do partir do pão em Cristo. Paulo, em Corinto, ele destaca especialmente que isso foi dado pelo Senhor a ele, por uma orientação àquela igreja em especial. A Santa Ceia nos traz esse resgate, de olharmos para a cruz, como o Warren Wierbsen destacou. É importante lermos também 1 Coríntios 11, 25. Ao participar da ceia como crentes, nós precisamos olhar para o amor de Deus no Calvário em Cristo, pois o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi moído por nós, pois o suco da uva, ele simboliza o sangue de Cristo, que foi vertido no Calvário em nosso lugar. E participar da Santa Ceia é lembrar que quando ceiamos, glória a Deus, estamos sendo absolvidos por causa do resgate de Cristo no Calvário. É recordar que nós somos salvos em Jesus da ira de Deus. É recordar que nós fomos comprados em Cristo pelo seu sangue, Apocalipse 1:5, para pertencermos agora a Deus. Nós estávamos afastados, mas no Calvário, em Cristo, somos dele. Glória! Isso também quer dizer, nota 10, que você pertence a Jesus. Se você pertence a Jesus, comenta aí, deixa o glória a Deus no comentário, tá bom? Nós pertencemos ao Cristo. Ele nos comprou e ceiando é resgatar esse princípio. Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito desse capítulo que fala especialmente sobre a Santa Ceia, o capítulo 11, ele levanta no seu artigo, no seu texto, que é interessante pensarmos sobre os perigos que envolvem também a Santa Ceia. Que perigos são esses? Se você ler 1 Coríntios, capítulo 11, 27 ao 32, nós podemos listar esses perigos para você. O primeiro perigo é participar da ceia do Senhor de forma indignamente. É um perigo espiritual para você. O segundo perigo é participar da ceia do Senhor sem discernimento,
sem entender o significado da Santa Ceia, que simboliza exatamente a morte de Cristo no Calvário. O terceiro perigo de participar da ceia do Senhor é participar da ceia do Senhor sem o seu auto-julgamento, sem olhar para si e entender que você não merece, sem olhar para dentro e descobrir que você é pecador, sem olhar para dentro e entender que foi o sangue de Cristo que te perdoou, que te resgatou em amor, por vontade do eterno Deus. E olha como isso é importante. Precisamos resgatar esses princípios em sala de aula, nota 10. Valorizar esse momento de Santa Ceia com o Senhor. Você tem feito isso? Olha, se eu estou ajudando você até aqui, se Deus está falando contigo, você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele ou para ela. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um olhar introspectivo, um autoexame preventivo, para que você não seja condenado. Esse é o terceiro subtópico da nossa lição. O pastor Natalino das Neves também coloca o seguinte para a gente em sala de aula, que Paulo orienta os irmãos da igreja de Corinto a fazer uma reflexão, a olhar para dentro, pois participar da ceia do Senhor, dessa celebração, é testemunhar da cruz e ao mesmo tempo da vinda do Cordeiro, ou glória, ele vai voltar. Já pensou se ele voltar, oh glória a Deus, e você participar daquela santa ceia do Senhor em glória e graça? Que momento gracioso. Nós vamos cear com o Senhor nos ares também. A Bíblia também nos traz o entendimento de coisas riquíssimas sobre esse momento especial. Claro que isso é assunto para outro momento. Outra coisa que o pastor Natalino das Neves destaca para a gente. Infelizmente, alguns membros da igreja de Corinto estavam participando da Santa Ceia para sua própria condenação. Não estavam valorizando, por exemplo, esse momento especial. Observe o texto bíblico. 1 Coríntios 11:34. Ele também destaca que o autoexame para participar da Santa Ceia deveria ser feito de forma individual. Esse autoexame é pessoal. Você deve olhar para si e não para o outro, apontando o pecado do outro, mas para si mesmo, para que você pudesse participar da ceia do Senhor. Os irmãos de Corinto estavam vivendo dissensões, problemas, rachas dentro da igreja. E agora Paulo está resgatando a Santa Ceia, dizendo que essa festa tem que ser celebrada em amor, tem que ser celebrada em comunhão. E para participar você tem que olhar para si. O que você está fazendo diante do reino? Como você está agindo no reino do Senhor? Isso Paulo traz nessa reflexão. E participando da ceia do Senhor, em quarto lugar, o pastor Natalino das Neves também destaca para a gente que nós precisamos lembrar do Calvário, porque em Cristo nós também somos crucificados. Nós também levamos sobre os nossos ombros a nossa cruz, nos negando e seguindo a vontade do Cristo. Então Paulo está falando aqui de renúncia, Paulo está falando aqui de esperança, Paulo está falando aqui de Calvário, Paulo está falando aqui de Santa Ceia do Senhor, de segunda vinda, e isso é lindo, de arrebatamento da igreja para aqueles que estão em Cristo. Eu espero que Deus em Cristo use você na graça, na unção, no poder, ao transmitir a tua aula para os teus alunos. Ô, gente boa, deixa Deus te usar, tá? Ore antes, peça o Espírito Santo a ajuda dele para ele te fazer lembrar tudo aquilo que você está aprendendo com a gente, para que você seja um boca de Deus para falar da paz, resgatar o princípio do Calvário, lembrar para o povo de Deus que quando ceiamos, nós estamos apontando para frente a vinda do Cordeiro, porque ele vem, oh glória, ele vem e nós vamos ceiar com ele sim, para a glória de Deus. Eu espero estar te ajudando, tá bom? Agora nós vamos avançar, nota 10, para o nosso segundo ponto. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho. E o segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um poema de amor. Nesse segundo ponto, nós vamos voltar o nosso olhar agora para o capítulo 13. Olha, a gente saiu do capítulo 11, agora nós estamos no 13 dessa carta, tá bom? Da primeira carta de Corinto. Warren Wiersbe destaca o seguinte, que o capítulo 13 da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, dessa primeira carta, infelizmente, durante anos, é mal compreendido, porque muitas pessoas pegam esse texto e leem ele de forma isolada. E aí ele se transforma, por exemplo, em um poema de amor, ele se transforma em uma canção,
Mas, na realidade, o sentido do capítulo 13 é encaixado com o capítulo 12 e 14. Ao mesmo tempo, esse capítulo 13 está trazendo aqui uma resposta para os irmãos que estavam enfrentando disputas entre si. Tinha gente que tinha inveja dentro da igreja de Corinto do dom que o outro tinha. Por exemplo, se o irmão tivesse o dom de profecia e o outro línguas, aquele que tinha línguas ficava com inveja daquele que tinha profecia. E Paulo escreve esse capítulo 13 para resolver alguns problemas aqui. Pastor Warren Wiersbe levanta esses problemas. O primeiro problema que ele tenta resolver é o abuso dos dons espirituais com o amor. Ele também tenta trabalhar a respeito das divisões da igreja com esse capítulo. Em terceiro lugar, ele tenta resolver o problema da inveja dos dons, de um ter um dom que o outro não tem. Ele tenta trabalhar com esse capítulo tentando vencer o egoísmo que estava presente na igreja de Corinto. E ele também tenta trabalhar sobre a impaciência no momento do culto. Tinha gente que era impaciente no trabalhar do culto, estava virando uma confusão. E é por isso que o capítulo 13 está aqui para demonstrar que tudo isso seria resolvido com amor, com misericórdia, com graça. Pois utilizar o amor seria então a única motivação que nós teríamos para seguir a Cristo. Tentando entender ainda mais, vamos avançar agora para o primeiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto. A causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. O pastor Natalino das Neves destaca o seguinte para a gente, nesse texto que ele apresenta aqui em sala de aula, que o capítulo 13 da carta aos Coríntios deve ser apresentado, lido a partir do contexto. Então, Paulo ele está destacando esse capítulo para poder resolver alguns problemas, como já levantamos para vocês aqui a partir da ótica de Warren Wiersbe, e esses problemas estão sendo resolvidos em amor aqui. E os problemas que são levantados dentro da igreja são problemas de divisão. E onde há divisão, falta unidade. Nós precisamos entender que a igreja ela é una e a igreja deve ser unida. Em Cristo devemos caminhar juntos. Não podemos entrar nesse caminho de divisões dentro da nossa comunidade da fé, um puxando para um lado, o outro tentando seguir em outra direção. Devemos seguir a visão pastoral, a visão que Deus deu ao nosso líder, pastor da nossa comunidade da fé, para que possamos seguir ao Cristo em todo o tempo. Os irmãos de Corinto estavam perdendo isso. Se você já estudou comigo durante todo esse trimestre, você já percebeu que a igreja de Corinto tinha partidos. Tinha o partido de Paulo, o partido de Apolo, de Cefas, que no caso é Pedro, e o partido de Cristo. Isso aqui não era para edificação, mas era para divisões em si. Warren Wiersbe, comentando em seu comentário, ele destaca o seguinte, que Paulo levanta características do amor que são importantes para o crescimento da igreja. A primeira característica que é levantada aqui é que o amor é enriquecedor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Leia esse texto com os teus alunos. O amor enriquece a comunidade. Em segundo lugar, é que o amor é edificante. Ele edifica. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. E em terceiro lugar, é que o amor permanece, ele prevalece. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 13. Você percebe que o amor, ele prevalece. Quando há amor, a paz, a graça, a unção e poder de Deus também. Avançando, vamos para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A proeminência do amor sobre os dons. O amor é maior do que qualquer utilização dos dons espirituais. Os dons espirituais sem amor não servem de nada, mas os dons espirituais envolvidos em amor, a comunidade cresce, a nossa fé aumenta e ajudamos os outros. Pastor Natalino das Neves também comenta o seguinte sobre isso, que Paulo termina o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 29 ao 31, orientando os irmãos da igreja a buscarem os melhores dons. Mas esses dons devem ser banhados em amor, quando nós lemos o capítulo 13. É por isso que na sequência ele traz esse hino
Esse hino do envolvimento do amor, desse amor de nova conversão, desse amor de estar em Cristo, de ajudar o outro com seu dom espiritual, de edificar a igreja de Cristo. E ele destaca que não adiantava de nada ter dons espirituais, entregar tudo que tem aos pobres, se isso não fosse feito em amor. O amor, ele enriquece a igreja, ele fortalece a igreja, ele traz esse crescimento para a igreja. Pastor Warren Wiersbe comenta a respeito desse texto, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, dizendo que o amor é enriquecedor. Ele continua enriquecendo a fé dos cristãos. Paulo cita aqui alguns dons nesse capítulo 13. Que dons são esses? Línguas, ciência, doação e fé. E ele destaca que nenhum destes dons seriam melhores sem o amor. Eles devem ser utilizados em amor, banhados em amor. E orienta também que o exercício desses dons espirituais sem o amor seria comparado a nada. Com base em Efésios 4,15, Paulo, escrevendo já para os irmãos da igreja de Éfeso, ele destaca que o amor ajuda a igreja a crescer, ajuda os irmãos a avançarem. Quando nós lemos Romanos 5,5, nós entendemos que o amor de Deus foi lançado na cruz do Calvário e é derramado sobre nós através do meio Espírito Santo. E a lição mais importante do mundo, quando nós lemos esse texto sobre os dons espirituais, finalizando a carta aqui, é que o amor enriquece tudo que toca. A igreja de Cristo, a minha comunidade, a tua igreja precisa de amor. Os jovens da tua igreja precisam do amor. Olhe para o outro com o amor de Cristo, com o olhar de Cristo, com o amor do Senhor, amando esse irmão em graça e misericórdia, porque Deus quer te usar profundamente. Eu espero que Deus te abençoe, te use na palavra, tá bom? Vamos avançar agora a nota 10 para o nosso terceiro subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A perenidade do amor jamais passará. Pastor Natalino das Neves destaca o seguinte aqui nesse terceiro subtópico do segundo ponto, que no final do capítulo 13, Paulo destaca que o amor permanece. E todos os dons podem até mesmo passar, destacando para a gente a importância e a relevância do amor. Se o amor prevalece, todos os dons, então, são sujeitos ao amor de Deus derramado sobre nós e o amor de Cristo refletindo em nossa vida quando nós ajudamos o outro. Paulo destaca que os serviços da comunidade poderiam passar, mas ao mesmo tempo ele levanta que o amor deve prevalecer. Paulo destaca sobre a importância da capacidade de amar. O amor que Paulo está refletindo aqui, destacando, é o amor de Cristo por nós e ao mesmo tempo o nosso amor como cristãos, discípulos de Cristo, pelos novos discípulos. Warren Wiersbe, comentando sobre o amor, ele destaca no capítulo 13, do 4 ao 7 da primeira carta de Corinto, que o amor edifica, gente. O amor te ajuda a crescer. E ele edifica de que maneira? Entendendo que o propósito dos dons espirituais são para a edificação da igreja. Entendendo também que mesmo diante das dissensões que existiam na igreja de Corinto, os irmãos precisavam do amor para ter a paciência dos céus. Os irmãos também precisavam do amor para que fosse removida a inveja daquela comunidade. O amor retira a inveja e, ao mesmo tempo, ele trabalha a misericórdia. O amor fica feliz quando o outro recebe uma bênção. O amor fica feliz quando o outro é promovido. O amor fica feliz quando o outro entra em um relacionamento. O amor fica feliz quando o outro prega bem. O amor fica feliz quando o irmão é abençoado de forma graciosa, porque ele vê a bênção de Deus. É esse olhar que Paulo quer resgatar para os irmãos da igreja de Corinto. Que esse olhar também esteja sobre o teu coração, sobre a tua alma, que você nesse trimestre, finalizando, deixe Deus te usar poderosamente. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto, para finalizar o terceiro e último ponto desse trimestre, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A ressurreição e o destino do cristão salvo. Agora, nós vamos sair do capítulo 13 e vamos para o capítulo 15
da primeira carta da igreja de Corinto. Warren comenta sobre o capítulo 15, destacando que Paulo traz um tema muito importante para os irmãos da igreja de Corinto, sobre a ressurreição do corpo. É interessante compreendermos que os gregos em Corinto valorizavam a respeito da alma e destacavam que o corpo aprisionava a alma para que essa alma então pudesse ter uma liberdade. Warren comenta o seguinte, que Paulo agora está tratando nessa visão de corpo e alma em uma unidade. Ao mesmo tempo, ele está alertando aos irmãos, destacando o seguinte, que nós em Cristo devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele ressuscitará no grande dia de glória. E Paulo, nesse capítulo 15, ele está tratando sobre a salvação dos irmãos de Corinto, falando a respeito dessa salvação, tanto da alma como também do corpo. Observe o texto bíblico de 1 Coríntios 15, 1 e 2. Ele também está falando a respeito da ressurreição como prova das profecias do Antigo Testamento, com base em 1 Coríntios 15, 3 e 4. E ele também fala da ressurreição de Cristo, do Cristo que ressuscitou por essas profecias e, ao mesmo tempo, nota 10, foi testemunhado por mais de 500 pessoas. E a base bíblica é em 1 Coríntios, do capítulo 15, versículos 5 a 11. Aqui nós vamos avançar agora para o primeiro subtópico desse terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A fé na ressurreição de Jesus era a garantia da vida eterna com Deus. Nesse primeiro subtópico, o pastor Natalino das Neves destaca o seguinte também, que pelo contexto da carta, nós entendemos que alguns irmãos tinham dúvidas a respeito da ressurreição. E Paulo está destacando aqui que essa ressurreição era baseada em Jesus, porque Cristo ressurreto, então, garante a nossa vitória. Essa ressurreição de Jesus também garante a ressurreição do corpo daqueles que permaneceram em Cristo. Então, ao mesmo tempo que está apontando para a salvação, está falando também de uma vida de santificação agora. E quando nós lemos 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 28, Paulo reafirma a garantia da ressurreição de Jesus. E ele aponta para essa ressurreição também apontando para o dia da vinda do Senhor, trazendo clareza, por exemplo, para aqueles que morreram em Cristo, que era uma dúvida de alguns irmãos de Corinto. O que acontecia com aqueles irmãos que morreram antes do dia do arrebatamento? Então, Paulo está trazendo essa clareza, demonstrando para os irmãos que eles seriam ressuscitados. E ele ainda alerta, se nós esperarmos Cristo somente nessa vida que nós temos, sem acreditar na ressurreição, nós somos pessoas miseráveis. Observe o texto bíblico de 1 Coríntios 15, 19. Quando nós olhamos para a ressurreição, nós também podemos levantar algumas evidências dessa ressurreição. O Josh McDowell ele destaca o seguinte no seu texto sobre evidências da ressurreição de Cristo. E algumas evidências são levantadas aqui para a igreja de Corinto e ao mesmo tempo para os nossos dias. A primeira evidência que nós podemos entender que Cristo ressuscitou e marcou a história é a evidência da igreja. A igreja só passou a avançar a partir da ressurreição e da descida com o Espírito Santo. Em segundo lugar, a evidência do domingo. O domingo passou a ser uma celebração especial, principalmente pelos cristãos, porque Cristo ressuscita no domingo, que é conhecido pela Bíblia como o primeiro dia da semana ou o dia do Senhor. É o batismo. Quando nós nos batizamos, nós temos essa evidência dessa morte. Quando mergulhamos e quando saímos das águas, representamos então essa ressurreição, essa nova vida. Temos também a evidência da ceia do Senhor, que é realizada em memória de Cristo, como o próprio Paulo destaca aqui, lá no capítulo 11 dessa primeira carta, versículo 26. E temos também a evidência da transformação de uma vida. Cristo ressuscitou. A nossa fé é pautada e baseada na ressurreição de Jesus. Avançando aqui, vamos agora então para o nosso segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Nesse segundo subtópico, o pastor Natalino das Neves destaca o seguinte para a gente. Que para falar a respeito da ressurreição dos salvos, do corpo glorioso, Paulo utiliza algumas figuras de linguagens aqui. A primeira figura de linguagem que ele apresenta é a figura do grão.
E ele destaca que esse grão precisa morrer para que o trigo então tenha vida. Temos uma base bíblica. 1 Coríntios 15, 35 ao 38. A segunda figura de linguagem que ele trata a respeito dessa ressurreição é que ele orienta que o corpo e o sangue que nós temos agora não poderão herdar o reino de Deus. Então nós vamos receber um novo corpo em Cristo. 1 Coríntios 15, 50. E que Deus dará ao salvo um corpo glorioso. 1 Coríntios 15, 38. Deus tem preparado para você em Cristo um corpo glorioso, um corpo em glória, em santificação para com o Senhor. Uma dúvida que pode surgir com os teus alunos em sala de aula, e eu vou tentar clarear aqui para você. Muita gente às vezes pergunta sobre isso. No dia da ressurreição em Cristo ou no arrebatamento da igreja, nós vamos receber um corpo diferente? Nós vamos ficar sem conhecer uns aos outros no céu? Olha, nós não temos uma base bíblica para poder te trazer uma definição concreta sobre isso. Mas existem vários autores bíblicos que acreditam que nós vamos ter praticamente a mesma aparência. Porém, vamos receber de Cristo, ao invés de um corpo de carne como esse e sangue, um corpo glorioso, um corpo santificado com o Senhor, sem defeitos, sem doenças, sem problemas. Esse corpo fala da santificação. Isso aqui segue uma linha de pensamento de diversos autores biblicistas que trazem a respeito desse esclarecimento do novo corpo. É claro que são teorias, porém, estamos apresentando aqui para vocês. Já tem gente que entra na linha de pensamento que você vai receber um corpo diferente. Olha, eu prefiro seguir essa primeira linha que eu apresentei aqui para vocês. Não temos, mais uma vez, vou dizer para você, uma base bíblica que pode te afirmar concreto sobre isso. É um mistério de Deus. Nós vamos conhecer sobre isso em glória com o Senhor. O que Paulo diz é que nós vamos receber um corpo santificado com o Senhor, glorioso com o Senhor. E Warren Wiersbe comenta o seguinte, que esse corpo fraco que nós possuímos vai ser santificado em glória, ou seja, em perfeição. Hoje nós temos um corpo natural, Warren Wiersbe comenta isso, mas em Cristo receberemos um corpo glorioso, um corpo espiritual. E eu espero que Cristo use você em sala de aula. Use você para poder trazer clareza ao coração dos teus alunos, da melhor maneira possível. Para a gente finalizar a nossa aula, último subtópico da aula de hoje, do trimestre, trata sobre o seguinte assunto, que é o nosso terceiro. Os crentes salvos que estarão em Cristo, vivos, no dia do arrebatamento, serão transformados. Nesse terceiro subtópico, nós também vamos entender algo sobre a esperança dessa vinda. Nós, na nossa visão escatológica pentecostal, nós entendemos que Cristo virá e arrebatará a igreja, e esse arrebatamento é conhecido como rapto. Será exclusivo para os salvos. Só os crentes vão ver. No momento de um abrir e fechar de olhos, como Paulo diz aqui na primeira carta de Corinto, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53. Nesse momento, nós teremos o nosso corpo transformado em santificação, ou glória, e seremos arrebatados pelo Senhor aos ares, e participaremos com o Senhor da grande ceia. Aqueles que ressuscitaram em Cristo, eles estarão lá primeiro. E a Bíblia faz questão de dizer que nós nos encontraremos com eles nos ares. E Paulo reafirma que nem todos os cristãos vão dormir. Muitos serão arrebatados, no sentido aqui de dormir, é da morte em si. E em 1 João, capítulo 3, versículo 2, destaca que nós receberemos um corpo glorioso como o corpo de Cristo e seremos revestidos então de imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Então, em Cristo, nós vamos receber também um novo nome, ou glória. E eu espero que o Senhor te abençoe, que você participe desse momento tão especial, que eu também participe em santificação. Se eu contribuir com você em todo esse trimestre, eu quero que Deus em Cristo te use. Se eu te ajudei, comenta aí, tá bom? Claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui já no nosso terceiro trimestre, que já tem aula gravada para vocês aqui no canal. Que Deus em Cristo te use poderosamente pela palavra,
pela ministração, que você seja a boca de Deus. Até a próxima aula, se o nosso Deus permitir e quiser. E destacando, gente boa, se você puder, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram. Um beijo no teu coração e até o terceiro trimestre, que já tem aula aqui para vocês, em nome do Senhor Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.